Olá, paz e bem a todos vocês, amados irmãos e irmãs. Hoje, então, vamos dar início ao nosso livro Tratado do Inferno. Esse livro é da Santa Francisca Romana, foi ela que escreveu. Esse livro é baseado nas visões de Santa Francisca Romana, viúva fundadora das Oblatas. Então, como todo livro que a gente começa, a gente vê toda a introdução, vê toda a apresentação do livro, mas já está valendo o primeiro capítulo, este hoje, do livro Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana. Então, como eu havia dito, toda vez antes de iniciar qualquer capítulo que seja deste livro, nós vamos iniciar pela a oração de São Miguel Arcanjo, a oração desse anjo que derrubou de uma vez por todas Satanás e colocou no seu devido lugar nas profundezas do inferno. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. E eu vou ler um pouco aqui atrás, aqui está explicando mais ou menos o conteúdo do livro. Então eu vou começar por aqui. O Tratado do Inferno é o mais notável dos escritos que editou Santa Francisca. Nestes escritos, Santa Francisca nos dita suas visões sobre os novíssimos. Santa Francisca nos conta a fundo sobre o purgatório e as almas que padecem enquanto se purificam, sobre o céu e a glória imensurável que gozam as almas, sobre o inferno e a precipitação das almas neste lugar terrível, e nos conta detalhadamente sobre os castigos que estas almas sofrem devido aos seus pecados, e sobre as indulgências das missas que são oferecidas pelas almas do purgatório. E começa também o livro, tem uma frase de Santo Tomás de Aquino: para que os santos possam desfrutar de sua beatitude e da graça de Deus mais abundantemente, lhe é permitido ver o sofrimento dos condenados ao inferno. Santo Tomás de Aquino. Iniciemos então. Santa Francisca Romana, viúva fundadora das Oblatas. Santa Francisca viveu de 1384 a 1440. Papa Clemente VII, Eugênio IV, Imperador Venceslau Frederico III. E tem também uma pequena frase de Santa Francisca: por ter nascida na opulência, uma mulher do mundo não é menos obrigada a seguir as máximas do Evangelho. Então, amados irmãos, neste livro aqui, você que tem alguma dúvida, você vai ser esclarecida praticamente as dúvidas de todo mundo sobre o inferno, porque, querendo ou não, todos nós temos algumas dúvidas como que seria o inferno. Então foi permitido a essa santa, e como foi dito também lá no início, a frase de Santo Tomás de Aquino, que antes de ser beatificados os santos da glória celeste, lhe é permitido que eles vejam como que é o inferno, a vida dos como que é a existência dos condenados lá no fundo dos infernos. Não foi diferente com Santa Faustina. Ela também teve essa visão e relatou, e nós vamos saber de tudo a partir de agora. Na vida desta ilustre viúva
veremos o retrato da mulher forte de que fala o livro da sabedoria, fazendo grande elogio. Nasceu no ano da graça de 1384. Seu pai chamava-se Paulo Buza e sua mãe Jaquelina Hofredeschi, um e outra originários das primeiras famílias de Roma. Deixou aparecer desde berço uma tal aversão a tudo o que era contrário à pureza, tanto que não suportava de nenhum homem, até mesmo de seu próprio pai, alguma carícia ou outras liberdades consideradas legítimas pela natureza. Na idade de 12 anos, ela queria tanto se encerrar em um claustro para servir no restante da vida para o único esposo das virgens. Fez para isso todos os esforços, mas seus pais, sem consultar suas inclinações, apesar de suas repugnâncias, obrigaram-na a se casar em 1396 com Lourenço Panzolani, jovem nobre de Roma, cuja fortuna vinha desde seu nascimento. Houve poucos casamentos tão felizes como este. Por que houve tão poucos casamentos tão felizes como este? A estima, o respeito e o amor foram mútuos. A paz e a união inabaláveis destes esposos viveram juntos 40 anos, sem o menor desentendimento, sem sombra de frieza. No entanto, Francisca mal mudou de estado de vida e já caiu gravemente doente, o que foi a revelação do desgosto que ela teve entrando no compromisso do casamento. Mas a doença não durou muito, porque Santo Aleixo lhe apareceu à noite e a restabeleceu em perfeita saúde. A sua casa era uma verdadeira escola de virtudes. Considerava seus domésticos não como servos e servas, mas como os irmãos e irmãs em Jesus Cristo, sem, porém, deixar que esta doçura lhe fizesse negligenciar o zelo e a justiça. Quando se tratava de ofensa a Deus, porque não podia suportar que fizesse qualquer coisa contra os interesses de seu marido, a fim de evitar escrupulosamente tudo o que se poderia aborrecer. Considerava-o como seu mestre e como quem para ela ocupava o lugar de Deus na terra. Era-lhe tão submissa e obediente que, mesmo quando estava ocupada na oração ou nas práticas da piedade, deixava tudo para lhe dar satisfação ou para cumprir os deveres do seu estado, o que deve ser o principal objeto da devoção de uma mulher casada. Assim, Deus lhe revelou por um milagre como esta obediência lhe era agradável. Um dia, rezando o ofício de Nossa Senhora, foi tão apressada em interrompê-lo para realizar alguns afazeres de casa que até abandonou por 4 vezes a leitura do mesmo versículo. Mas, terminada a tarefa e voltando-se à sua devoção, encontrou este versículo escrito em letras de ouro, ainda que antes fosse escrito em letras de ouro, em letras comuns, algum tempo depois. São Paulo, lhe aparecendo em êxtase, lhe explicou que seu anjo da guarda tinha escrito esses novos caracteres para lhe mostrar o mérito da obediência. Tendo o sacramento do matrimônio sido estabelecido por Deus para povoar o céu pelo nascimento das crianças na terra, esta fiel esposa pediu
ao nosso Senhor para lhe conceder filhos. Teve entre outros um que, por feliz presságio, teve por patrono São João Evangelista, diferentemente de seu irmão mais velho, que esse se chamava João Batista. Viveu apenas 9 anos, mas neste pouco tempo mostrou-se ter nascido mais para o céu do que para a terra, porque era dotado um dom da profecia e predisse que seu pai iria ser ferido gravemente em uma parte do corpo que ele indicou. E também anunciou a um religioso mendigo que muito breve mudaria de vestes. Estas profecias se verificaram. Lourenço Panziani foi ferido em uma guerra eclodida em 1406 entre romanos e napolitanos, e o religioso se tornou bispo. Este santo menino foi atingido pela peste que desolava a cidade de Roma no início do século XV. É uma época que nós acabamos de ver a história de São Padre Pio, que também ele perdeu muitos irmãos, porque nessas épocas muitas crianças morriam, né? Muitas doenças mataram milhares e milhares de crianças. Na época não teria a capacidade que nós temos hoje de vacinas, de cura. Então muitas crianças nessas épocas elas nasciam e não duravam muito tempo. Algumas morriam até mesmo antes de completarem ano. Anunciando a sua morte, suplicou a sua mãe que lhe enviasse a um confessor, porque via Santo Antônio e Santo Onofre, aos quais tinha particular devoção, de aparecer para conduzi-lo ao céu. O que aconteceu no mesmo dia, foi enterrado na igreja de Santa Cecília. Além Tibre, 1 ano depois, a santa, rezando em seu oratório, viu o seu pequeno João, todo radiante de luz, e assistindo por outro ainda mais radiante que ele. Ele revelou a sua glória no céu. Estava no segundo coro da primeira hierarquia, e o anjo que o acompanhava parecia mais belo, porque estava em um grau mais alto de glória. Dizia que vinha buscar a sua irmãzinha Inês, de apenas 5 anos, para ser colocada entre os anjos. Por fim, indo embora, deixou-lhe por guardião esse arcanjo, que permanecera sempre com ela. Disse ela a seu confessor, quando lançava o olhar a esse espírito celeste. Parecia ser a mesma coisa quando uma pessoa olha o sol e não consegue suportar o brilho da luz. No nosso primeiro capítulo vai ficando por aqui. Nós estamos conhecendo a fundo a primeira autora do livro, né? Santa Francisca. Mas vamos entrar no assunto que todos nós estamos curiosos sobre as visões dela no inferno, tá bom? Não vou esticar muito para não ficar muito longo os capítulos. Esse tempo está bom para todos nós. Então amanhã a gente continua com o segundo capítulo do livro Tratado do Inferno. E vamos encerrar com a oração de São Miguel Arcanjo. Este livro nós vamos iniciar e terminar com a oração de São Miguel Arcanjo. E fica também como exercício para todo o livro. Amém? São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhes Deus, instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Paz e bem, Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.